Ei pessoal, mais um Pulo do Sapo, ainda em novembro, ainda correndo antes que comece o tempo do Natal. Muita gente tem antipatia do Halloween, porque o Halloween é uma importação de gringo, porque é coisa de americano, e nós aqui no Brasil somos muito originais, a gente não importa essas coisas, a gente só tem festas legitimamente brasileiras, nossas festas são todas indígenas. Já deu para perceber que não é bem assim, né? Que nós brasileiros fazemos questão de importar tudo. Mas existe uma antipatia com relação ao Halloween. A gente não tem problema com carnaval, a gente não tem problema com coelhinho da Páscoa, a gente não tem problema com Papai Noel barrigudo de roupa vermelha de neve em dezembro, porque tem só aquele pouquinho de neve lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e talvez no Paraná, mas é em julho, não é em dezembro. Tudo bem, mas Halloween não. Halloween nem pensar, cruz credo, esse negócio tá errado. Eu acho que essa antipatia com Halloween é por causa do Dia de Finados, que é um feriado muito solene aqui no Brasil. Dia de Finados realmente é um dia que eu me lembro, quando eu era criança, a gente tinha que ficar quietinho para não ofender os vizinhos, né? Porque as pessoas respeitavam muito, especialmente os católicos, né? Esse dia de muita solenidade, era o dia dos finados. Então talvez essa antipatia ao Halloween e não a outros feriados venha por conta disso. A essa altura eu acho que todo mundo já sabe muito bem do Halloween, né? O Halloween, esse feriado, dia de todos os santos, ou Hallows Day, né? Tem a ver com essa cultura celta. Os celtas eram um povo mestiço, um povo pequeno, que se espalhou ali por algumas partes ali da Península Ibérica e as Ilhas Britânicas, enfim, deram origem a vários povos. Então vamos nos divertir. Mas já passou o Halloween. Por que eu ainda estou falando disso? Porque o Zé Lanterna ou o Jack Lantern que a gente fez no Halloween não deve ser desperdiçado. Jogar uma abóbora daquela fora é um crime. Então ficou a abóbora. O que eu fiz com a abóbora? Fiz purê de abóbora e congelei. A gente ainda está chegando numa outra festa também muito famosa. Olha só que confusão. No Brasil nós temos o Dia de Ação de Graças, mas o Dia de Ação de Graças ele é festejado de formas diferentes. E da onde veio o Dia de Ação de Graças? A gente já vai ter aqui no Brasil essa coisa horrorosa, essa tem antipatia, a nossa Black Fraud, que é muito ruim, pessimamente localizado. Eu tenho críticas sérias à Black Friday. E nossa Black Friday ela vem sem ter o Dia de Ação de Graças. Qual é a graça de ter uma Black Friday sem o Dia de Ação de Graças? Só que nós temos um Dia de Ação de Graças no Brasil e as pessoas não sabem disso. Os evangélicos brasileiros que têm muita relação com os Estados Unidos celebram esse dia, que está na lei brasileira desde 1949, por sugestão de ninguém menos que Joaquim Nabuco, o abolicionista. No seu último ano de vida, pediu ao presidente da República que decretasse um dia de ação de graças, porque ele ficou muito emocionado com o dia de ação de graças que ele viu nos Estados Unidos. Ele era embaixador em Washington. Muito bem. Joaquim Nabuco, que é uma figura extremamente importante da história do Brasil, foi um abolicionista importante no Brasil. Como ele era branco, ele ficou na história da República como um abolicionista, apesar dele não ter sido tão importante quanto foi André Rebouças, mas como André Rebouças era negro e outros líderes do movimento abolicionista eram negros, eles foram apagados da nossa história racista. E a gente ficou só com quem? Joaquim Nabuco, que não é pouca coisa, era um grande intelectual, mas que não era tão protagonista assim no movimento abolicionista quanto foram outros. Essa figura extremamente erudita, esse grande intelectual brasileiro, Joaquim Nabuco, ele acabou aceitando a República e se tornando um figurão. E terminou sua carreira brilhantemente como diplomata em Washington.
pela Lei 781 de 1949, ficou instituído no Brasil o Dia de Ação de Graças como a última quinta-feira de novembro. Olha que loucura! A Black Friday nos Estados Unidos é uma tradição de ser a primeira sexta-feira depois do Dia de Ação de Graças. No Brasil, virou a última sexta-feira antes do Dia de Ação de Graças. Eu não queria cair nesse estereótipo, mas mais uma vez nós brasileiros colocamos o carro na frente dos bois. Essa última quinta-feira de novembro é respeitada apenas pelas denominações evangélicas que têm uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Ou seja, nós estamos numa época extremamente confusa e, para completar, já tem gente celebrando o Natal, enfeitando as casas de Natal, e a gente nem chegou no Dia de Ação de Graças ainda. Mas para você que não quer que o ano acabe ainda, porque nós temos muita vida para viver e vamos agradecer nesse Dia de Ação de Graças, que no Brasil nem é feriado, e você pode dizer agradecer o quê? Gente, agradecer é bom. Ser grato é bom. O Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos tem toda uma história com o puritanismo, com os colonos que foram no navio Mayflower, que chegaram, Mayflower, flor de maio, tá? Chegaram nos Estados Unidos, e a primeira plantação deles, eles agradeceram a Deus, etc., porque eles sobreviveram naquela terra nova e descobriram um bicho maravilhoso que é o peru, e é uma história muito complicada, porque é uma história colonial. O Dia de Ação de Graças, ele precisa ser decolonizado ou descolonizado. Por quê? Porque ser grato é bom, mas devemos ser gratos pelos motivos corretos. Ser gratos pelo genocídio é um absurdo. Ser gratos pela exploração é um absurdo. Ser gratos pelo sistema colonial escravista que transformou o nosso país num país que carrega um fardo terrível de preconceito está errado. Mais importante do que a gente ser revoltado, do que a gente ser amargurado, é a gente encontrar as coisas boas pelas quais vale a pena a gente ser grato. Ser grato pela consciência que nós temos, pelo lugar que nós ocupamos, pela possibilidade de agirmos nesse mundo. Vale a pena ser grato por muitas coisas. Hoje eu vou ensinar a fazer um pão delicioso com os restos do Halloween. Então a gente, nesse meio de campo entre Ação de Graças e Halloween, a gente aproveita o que sobrou do Halloween com esse purê de abóbora. Ferventei a abóbora sem sal, sem açúcar na água, sem nada, só mesmo os pedaços de abóbora descascadas. Depois eu amassei e congelei nesses saquinhos e vou fazer esse pão maravilhoso. Para fazer esse pão de abóbora, que na verdade é um bolo bem maçudo, bem grosso, pesado, que por isso a gente chama de pão, porque ele pode ser cortado igual um pão, nós vamos precisar 2,5 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar mascavo, 1,5 colher de chá de canela em pó, 1,5 colher de chá de noz moscada, 1 colher de chá de sal, 1,5 colher de fermento em pó ou fermento químico, 3 ovos, 1,5 xícara de purê de abóbora, 3/4 de xícara de óleo vegetal, 1 xícara de passas brancas e 1 xícara de nozes picadas.
se você quiser saber como picar nozes, acessa o vídeo dos cookies. Numa forma untada e enfarinhada, a gente vira essa massa maravilhosa. Agora a gente pega essa massa maravilhosa e cheirosa, com o cheiro da noz moscada, com o cheiro do açúcar mascavo, e a gente coloca no forno a 180, 200 graus por mais ou menos 40, 45 minutos, até ela crescer bem e a gente ser capaz de enfiar o garfo e ele sair limpo de dentro da massa. Olha só, pessoal, isso aqui tá fantástico. Olha que lindo que ele cresce. Esse é o nosso pão de abóbora para um dia de ação de graças. Nessa quinta-feira, ou seja, ele na quinta-feira que vem, não importa. O que importa é que a gente precisa ser grato. Ser grato pelo quê? A cada dia que passa parece mais difícil a gente ter gratidão. Eu lembro dos meus amigos Krenak que perderam o Uatu, o Rio Doce, todos os ribeirinhos que viviam por ali, sobreviviam do rio, agora não tem mais aquele rio, um rio inteiro que foi destruído. Meus amigos aqui do Centro-Oeste que estão vendo crianças sendo mortas por causa de terra, por causa da ganância pela terra, para fazer soja, para virar ração para bicho. Os índios do Centro-Oeste estão sendo mortos. Pessoas que se dizem de bem, pessoas boas, acreditando que a violência é a solução para os nossos problemas. Cada dia que passa parece que está mais difícil, mas vale a pena ser grato. Vale a pena ser grato pela vida, porque a vida nos tem dado tanto, como cantava a Mercedes Sosa. Olha, gente, o jeito de comer isso aqui é com uma manteiguinha. Não estraguem a receita com margarina, por favor. Uma manteiguinha. Esperar esfriar, mas ainda está um pouco quente, está irresistível, tem que comer assim mesmo. Olha, se você é novo no canal, por favor, curte, compartilha, clica no sininho, deixa um comentário para me ajudar a fazer mais vídeos e ser notado pelo algoritmo do YouTube. Fala para os seus amigos do Pulo do Sapo, dê sugestões, segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e vem pular com a gente.